Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é o episódio do jovem rico, como ele é narrado por São Mateus. É exatamente pela versão do evangelho de São Mateus que esse evangelho recebeu o nome de jovem rico. A versão de São Marcos, por exemplo, não deixa claro que seja um jovem, mas São Mateus, no versículo 22, diz que, ao ouvir isso, o jovem se afastou com tristeza, né? Ele é chamado de neaniskos. Neaniskos é Neanias. Neanias quer dizer um jovem, um homem jovem, vem de neo, né? Então, aqui nós estamos falando de uma pessoa que é jovem, mas a pergunta é a seguinte: em que sentido ele é jovem? Nós podemos, claro, pegar no sentido literal, que realmente se trata de um rapaz que foi lá pedir uns conselhos para Jesus. Mas nós podemos também ler de outra maneira. Nós podemos entender que ele era jovem no sentido de que ele era inexperiente espiritualmente. Ou seja, uma pessoa que era um iniciante. E é exatamente aqui que nós vemos, né, a descrição da situação espiritual na qual ele vive. Quem é o jovem rico? O jovem rico é uma pessoa iniciante espiritualmente. Um iniciante por quê? Porque ele já superou os pecados mortais. Essa é a descrição de uma pessoa que iniciou a sua vida, o seu caminho de santidade, né? Ele vai até Jesus e pergunta: o que é que eu devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus responde com os 10 mandamentos. Ele diz que observa esses mandamentos. Então quer dizer que ele iniciou. Ele está no começo. Ou seja, ele realmente é uma pessoa que está em estado de graça. Vejam, aqui é importante a gente notar o seguinte, que existem pessoas que no Antigo Testamento foram salvas. O que acontece é que a salvação no Antigo Testamento, antes de Jesus nos dar os sacramentos, o sacramento do batismo, o sacramento da confissão, etc., essa salvação ela era muito difícil. Porque as pessoas tinham que ter uma graça especial para conseguir ter uma contrição perfeita, viver os mandamentos, etc., e ser salvo. E claro, as pessoas que morreram no Antigo Testamento, nenhuma delas tinha ido para o céu ainda, porque o céu não tinha sido, aspas, inaugurado. Jesus não tinha ainda entrado no céu. Elas estavam lá, onde a gente, no credo, diz, olha, estão na mansão dos mortos. Então, veja, o jovem rico é um destes exemplos, dessas pessoas maravilhosas e agraciadas que no Antigo Testamento, antes mesmo de Jesus morrer na cruz, antes mesmo de ele nos dar o caminho dos sacramentos, já tinham, pela fé na promessa do Messias, já tinham crido em Jesus no Antigo Testamento, como Abraão, que creu em Jesus, né? Como os patriarcas, como Davi, que creu em Jesus, e eles, através disso, foram salvos. A salvação veio através de Cristo, mesmo que eles não tivessem visto Jesus face a face. E essas pessoas, seguindo os mandamentos, conseguiram a salvação. Mas nem todos conseguiram a santidade. Se a salvação no Antigo Testamento era rara, mais rara ainda era a santidade. E o jovem rico? O jovem rico, ele seguia os mandamentos. Já era uma coisa extraordinária, já era uma coisa fantástica que ele, né, fosse tão obediente, tão assim, fora do pecado.
E ele já achava que aquilo lá era mais do que suficiente. Acontece, porém, que esse jovem rico é realmente um principiante, é um bebezinho espiritualmente. Ele não entendeu ainda as alturas a qual Deus chama o ser humano. Veja, Deus não quer somente que você pare de pecar. Parar de pecar já é uma grande coisa. Parar de pecar já é maravilhoso, já é uma graça extraordinária. O jovem rico, certamente, ele foi salvo. Não dá pra gente julgar nada, mas é bem possível e provável que ele tenha sido salvo. O Evangelho de São Marcos nos diz claramente que depois que ele disse que obedece os mandamentos, Jesus olhou para ele com amor. Ora, se Jesus olhou para ele com amor, é porque ele realmente estava em estado de graça. Mas este jovem rico, que não pecava, não ofendia a Deus, certamente tinha algum grau de amor por Deus, é evidente. Não tem como estar em estado de graça sem ter algum grau de amor por Deus. Ele, porém, estava meio que estagnado no seu amor. Ele precisava ser mais generoso. E é isto que Jesus aqui faz nesse evangelho. Ele provoca a generosidade do jovem rico. Ele quer mais. Vejam, uma das maiores graças que nós podemos receber de Deus é quando Deus nos pede algo. Veja, se Deus não pedisse nada de nós, seria o maior sinal de que Ele não se importa conosco. Mas quando Deus olha para você e diz, me dá tal coisa, me entrega isso que você sonha, me dá o teu sonho, me dá o teu projeto, me dá aquilo que você queria, renuncia à sua vontade, faça a minha. Quando Jesus faz isso e pede de nós generosidade, Ele está nos convidando, né, para nós alçarmos voo, para nós verdadeiramente, né, entrarmos no caminho da verdadeira santidade. Jesus não quer que a gente seja um neaniscos, um Neanias, né, um jovenzinho a vida inteira. Jesus quer que nós sejamos sábios, né? Anciãos, presbíteros, né, em grego. Nós sejamos anciãos sábios que sabem amar, que sabem entregar a vida, que cresçamos verdadeiramente na vida espiritual. Mas para isso a gente tem que sair dessa preguiça. Essa preguiça de ser cristãos do salário mínimo. Essa preguiça de dizer, o importante é ser salvo, né? Por quê? Porque se nós não respondermos com generosidade a Deus, pode até ser que nós sejamos salvos, mas nós não alcançaremos o grau de glória que Deus sonhou para nós no céu. Nós não teremos amado a Deus com aquele amor generoso, elevado, que Deus sonha para nós. Então, meus queridos, o Evangelho do Jovem Rico quer nos instigar, nos estimular, nos acordar para o sonho de santidade que Deus tem para nós. Nós devemos sim seguir os mandamentos. Mas uma vez que nós alcançarmos a graça de deixar para trás os pecados mortais, não pensemos que realizamos a missão. Nós somos chamados para muito mais, para a generosidade. E nós hoje temos muito mais meios para isso. No Antigo Testamento, coitados, eles precisavam, né, chegar à santidade sem a ajuda extraordinária que nós temos do conhecimento do amor de Deus através de Cristo. Um conhecimento explícito e claro de quanto Deus nos amou na cruz. Sem conhecermos
a graça sem conhecerem a graça dos sacramentos que nós conhecemos, o caminho da igreja que nos conduz à santidade. Então, coragem, vamos lá. Vamos seguir o caminho de Deus na generosidade, amando a Jesus, não somente obedecendo aos mandamentos, mas muito mais. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.